Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de diabetes e produção de insulina. Nossa convidada é a médica doutora Mariana Siqueira Vieira. Doutora, é um prazer te receber aqui no programa, explicarmos também para os nossos telespectadores um pouquinho a respeito da produção de insulina, de diabetes. É isso mesmo, mas o prazer é todo meu. Eu que te agradeço pela oportunidade. Mariana, onde a insulina é produzida? A insulina é produzida num órgão que chama pâncreas, que fica atrás do estômago, na parte superior do abdômen. Ele tem alguns tipos de células específicas, que são as ilhotas, e as células beta, que são as produtoras de insulina. E o pâncreas produz mais algum hormônio além da insulina? Ele produz um outro hormônio chamado glucagon, que ele tem efeito contrário à insulina. Bom, então nós estamos falando de insulina. O que é insulina? Vamos explicar para os nossos telespectadores, né, doutora? Então, a insulina é um hormônio que ele é hipoglicemiante. Quando os níveis de açúcar no nosso corpo começam a ficar em níveis elevados, o pâncreas excreta insulina e a insulina é responsável por controlar a glicemia no organismo. Ela vai fazer essa glicemia entrar dentro das células e ela vai virar o nosso combustível, a nossa principal fonte de energia. Certo, então, só resumindo, a insulina, então, ela controla para não deixar a glicemia, esse açúcar, digamos assim, nem subir e nem cair muito. Vai tentar manter no nível. Na verdade, ela vai abaixar somente. Quem não vai deixar abaixar demais é o glucagon. Glucagon então, o que é o glucagon? Vamos explicar para os telespectadores. O glucagon é um outro hormônio do pâncreas, ele já faz efeito contrário. Ele é um hormônio hiperglicemiante. Então, tem uma ação em conjunto dos dois para manter a glicemia sempre num nível muito bom. Estabilizado, né? Exatamente. A importância da insulina, qual seria? Além da gente saber, já sabe que ela controla, não deixa o açúcar elevar muito, não é isso? Isso. E qual é a outra? Tem mais alguma função, mais alguma importância da insulina ou não? Então, sem ela, o açúcar não vai conseguir entrar dentro da célula e virar energia, né? Então, sem ela, o organismo ia ficar intoxicado por glicose sanguínea, porém ela não ia exercer sua principal função, que é virar energia, né? Então, sem a insulina, a glicose não consegue fornecer energia para o nosso organismo. Doutora, uma pessoa que fica diabética, por quê? Por que essa pessoa ficou diabética? Então, quando existem dois mecanismos básicos. Primeiro, uma deficiência na produção de insulina, pode ser por perda de células beta. E a segunda causa principal é um defeito na ação dessa insulina. Então, tem os tecidos alvos, os órgãos que ela vai agir para colocar a glicose, e ela tem como se fosse uma barreira, uma resistência insulínica. Bom, falando em resistência insulínica, o que é a resistência insulínica? Vamos explicar para os telespectadores? Vamos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a resistência insulínica não é assim a falta. Muitas vezes tem até excesso de insulina, só que ela não consegue agir adequadamente. O pâncreas começa até mesmo a produzir mais insulina, porém ela não consegue fazer a glicose entrar dentro da célula, e a pessoa fica num estado de hiperinsulinemia e hiperglicemia. Doutora, quais os motivos, então, se puder dizer para a gente, da deficiência de insulina? Os motivos principais da deficiência é a falta de produção mesmo pelas células betas. A falta de produção da insulina mesmo. Isso. Aí tem também o que vão acarretando essa falta de produção. Tem vários fatores que podem acarretar, que são fatores, por exemplo, metabolismo, sedentarismo, erro alimentar. Tudo isso pode afetar o metabolismo glicêmico e insulinêmico. Então, como você disse agora, o sedentarismo. Então, se uma pessoa pratica esporte, ou se a pessoa é ativa, caminha ou faz academia, isso é bom. Isso é ótimo. A gente não pode dar 100% de certeza, você nunca será um diabético, mas Mas ajuda muito. Ajuda muito, reduz muito a chance dessa pessoa se tornar um diabético. Então, assim, é importante ter uma alimentação saudável, uma atividade física, dormir bem. Até o estresse influencia nisso. Infelizmente, nos dias de hoje, o estresse está com todo mundo, Mas vamos tentando, não é verdade? Bom, glicose.
O que é a glicose? A glicose é o açúcar do nosso sangue. A glicose é a nossa principal fonte de energia. A partir do momento que a gente alimenta ou através de outras fontes do organismo, que a gente tem uma glicose sanguínea circulante, a insulina é produzida, essa glicose entra dentro da célula e vira energia. Então é o nosso combustível, vamos dizer assim. Então essa seria a importância da glicose no organismo. Isso. Como fonte de energia. Como fonte de energia. Doutora Mariana, e hiperglicemia, o que é isso? Hiperglicemia é o excesso de glicose, o excesso de açúcar no sangue. Os níveis normais de glicemia, para uma pessoa não diabética, eles podem, em jejum, variar de 60 a 99 e 2 horas após a alimentação, no máximo 140. E para os diabéticos, a única coisa que muda é que é de 70 a 99 em jejum e a mesma coisa, até 140, 2 horas após a alimentação. E a hipoglicemia? A hipoglicemia é quando esses níveis ficam inferiores a 60 para um não diabético e a 70 para um diabético. A hipoglicemia, na verdade, é um sintoma bem grave que ela pode levar até a morte, dependendo do nível que vai chegar. Correto. Doutora, eu gostaria que, se possível, você comentasse, né, quais os principais sintomas de uma pessoa que tem diabetes. A pessoa diabética, né, ou que está ficando diabética, ela tem os sintomas como excesso de sede, consequentemente excesso de urina, emagrecimento, e ela sente muita fome e mesmo assim ela emagrece e ela sente muito cansaço, desânimo. Você vai vendo que a pessoa vai ficando assim desanimada, prostrada, cansada mesmo. Lembrando sempre os nossos telespectadores que os sinais e sintomas, né, de uma doença não quer dizer que a pessoa às vezes está com sede, vai ter diabetes. Exatamente. Ou vai estar prostrada, vai estar cansada e também vai ter diabetes. Não. Não. É um fator, né, são vários fatores, né, e precisa passar pelo exame, passar pela médica, né, pela doutora, para saber se realmente como que está os níveis, né, de insulina, como que está o nível, né, a dosagem de glicose ou glicemia, como muitos chamam. Isso Correto? mesmo, correto. Porque nem todo paciente vão apresentar os mesmos sintomas. Tem pacientes que chegam no consultório e não tem sintoma nenhum e estão diabéticos. E às vezes a pessoa, por isso que é importante, né, a pessoa fazer exame sempre de rotina, Isso. né, porque às vezes não está nem pensando e de repente acha alguma coisa, e isso é importante. Às vezes pega bem no começo e o tratamento fica bem mais fácil. Bem mais fácil, e evita as complicações. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a doutora Mariana a respeito de diabetes, insulina. Doutora, falando em diabetes, quais os tipos de diabetes que existem? Existe o diabetes tipo 1, que é mais comum em crianças, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. São os principais tipos esses. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. O próprio organismo destrói as células beta do pâncreas e com isso ele tem uma deficiência na produção de insulina, né? O tipo 2, ele pode ter um fator hereditário ou maus hábitos de vida. E o gestacional, que pode ser uma gestante previamente diabética ou desenvolver durante a gestação mesmo. Bom, essa gestante que desenvolve um diabetes durante a gestação, depois que termina a gestação, normalmente volta ao normal ou ela demora para voltar ou ela continua diabética? Geralmente volta ao normal. Geralmente são difíceis as que persistem com o diabetes. Eu só estou perguntando que às vezes tem alguma gestante, né, nos assistindo para não ficar preocupada, né? Mas assim, se fizer a dieta direitinho durante a gestação, tratar corretamente, fizer as caminhadas, lógico, se o médico dela, ginecologista, permitir, geralmente, e mantiver bons hábitos após a gestação, a maioria dos casos volta ao normal. Resolve, né? E assim, vamos falar um pouquinho das complicações. Quais seriam as principais complicações do diabetes? O diabetes tem órgãos-alvos que ele ataca e destrói. Por exemplo, ele pode causar uma lesão na retina, que é chamada retinopatia, e isso levar à cegueira mesmo. Ele pode causar uma lesão renal, cardíaca ou no sistema vascular todo em si, e nos nervos periféricos, principalmente pés e mãos, que é a neuropatia diabética. Doutora, atualmente, você sabe dizer qual seria a porcentagem de pessoas diabéticas? No mundo, 6% da população é diabética, mais ou menos 200 milhões de pessoas. E essa estimativa, ela tende a crescer. Até 2025, segundo as pesquisas, 300 milhões de pessoas serão diabéticas no mundo.
Quanto que vai subir então? 50%? 50%. Os 6% já é muito, né? É. Agora imagina aumentar mais 50%. Exatamente. E eu acho que com a qualidade de vida, tudo esse número deveria cair, não é verdade? É, verdade. Mas... Com todos os avanços da medicina, a prevenção, tudo isso, esse número deveria cair mesmo. É assustador. Quando a pessoa usa a insulina, qual a importância da pessoa diabética estar usando a insulina? A partir do momento que uma pessoa fica diabética, ela pode ser tratada, se for o tipo 2, né, por um tempo com medicamentos via oral, mas a partir do momento que o pâncreas para de produzir insulina, a gente não sobrevive sem insulina. Então é muito importante aplicar a insulina para poder fazer o controle adequado da glicemia, não deixar ela elevar demais e, consequentemente, ter as complicações, né? Então é muito importante utilizar a insulina mesmo, porque a gente não sobrevive sem ela. Então seria assim, a insulina que o paciente está tomando, né, seria para substituir a produção da insulina pelo pâncreas. Exatamente. Ou a insulina produzida pelo pâncreas, isso, né? Bom, tem um exame também que chama hemoglobina glicada. Pode explicar para os nossos telespectadores? Posso. A hemoglobina glicada é um exame que ele é utilizado para verificar os últimos 3 meses de controle glicêmico do paciente. Então, esses últimos 3 meses, ela vai mensurar e nos dar um número. Esse número é um pouco diversificado de acordo com a técnica utilizada para dosar o kit do laboratório, mas geralmente em torno de 6% é normal para uma pessoa não diabética, e para uma pessoa diabética a gente considera 6,5% a 7% o nível máximo que deveria ficar. Então, digamos assim, seria mais um exame, né, para constatar se a pessoa tem diabetes ou não. Isso, é considerado padrão ouro atualmente. Porque até um tempo atrás fazia-se muito só a glicemia ou a glicose, isso, né? Então hoje a gente já está ouvindo falar muito em hemoglobina glicada, não é verdade? Isso. Bom, como que ocorre o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1, a pessoa ela começa a produzir anticorpos, que são a defesa do organismo, né? Ela começa a produzir anticorpos contra as células beta-pancreáticas. O próprio organismo começa a se destruir. E com a destruição das células beta, há a falência na produção de insulina, e o diabético, o paciente se torna um diabético insulino dependente, porque ele não produz mais insulina. Aí acabou mesmo a produção e só com a insulina. Só e com nem a com o insulina. tempo volta também. A pessoa tomando insulina não resolve. volta. Parou a produção, parou. Parou. Eles estão buscando vários tipos de tratamento, curas, mas até o momento só a insulina mesmo. Inclusive saíram várias reportagens, né, vários artigos, né, a respeito do diabetes e tal, mas eu acho que por enquanto ainda só na pesquisa. Só na né, pesquisa. Doutora? Bom, vamos falar um pouquinho como prevenir o diabetes? Vamos. A prevenção do diabetes do tipo 1 não existe assim até o momento, mas do tipo 2 são bons hábitos de vida. A pessoa tem que praticar exercício, ela tem que ter uma alimentação saudável, ter uma vida regrada, tudo com moderação. E a partir do momento que ela tiver uma vida saudável, um estilo de vida saudável, ela consegue prevenir o diabetes. Igual eu falei, não 100%, mas diminui muito as chances de desenvolver. Mas melhora muito, né? Melhora muito. O diabetes é hereditário ou não? O tipo 2, ele tem um caráter hereditário, assim, não é 100% de hereditariedade, mas ele tem um caráter hereditário, sim. Ele pode, uma pessoa que tem pais diabéticos, avós diabéticos, ela tem uma chance bem maior de desenvolver diabetes. Agora há pouco você comentou, né, da porcentagem, e que essa porcentagem vai aumentar em 50% o número de diabéticos, não é isso? Isso. Hoje, por que vem aumentando cada vez mais isso? Devido aos maus hábitos de vida, né? As pessoas hoje em dia, elas querem alimentação mais fácil, industrializada, fritura, muito doce, muita farinha branca, e não praticam exercício físico, são muito estressadas, a correria do dia a dia acaba que a gente deixa de lado a qualidade de vida em prol de trabalho, de várias outras coisas e deixando de lado a saúde, né, em geral. Exatamente. Doutora, então no próximo bloco a Juliana estará aqui conosco, né, com as perguntas dos nossos telespectadores, que acredito, como eu já estou sabendo, que tem muitas perguntas. Acredito também que não vai dar tempo de respondê-las, né, durante o programa, mas a Juliana vai te passar e você encaminha um e-mail para... Pode ser? Pode, claro. Doutora, então nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Estamos com o programa Saúde em Dia. Hoje falando um pouco a respeito da produção de insulina, de diabetes, e neste bloco também a presença da Juliana com as perguntas dos telespectadores, que, como eu disse agora há pouco, estou sabendo que tem muitas perguntas, né, Juliana?
Isso aí, doutor Luciano, recebi bastante perguntas aqui dos nossos telespectadores, até porque é um assunto de extrema importância, né, doutora, que a gente tem que cuidar da nossa saúde, prevenir o diabetes para não ter causas maiores lá no futuro. Exatamente. E gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que enviem suas perguntas, alguma dúvida, para o nosso e-mail, drluciano@programasaudeendia.com.br, que curta a nossa página no Facebook e também no Instagram, Programa Saúde em Dia. E aquele que quiser mandar uma mensagem para o Dr. Luciano, pode estar mandando através do WhatsApp pelo telefone 35 99142 2421, que ele estará à disposição para responder a todas as... Com certeza, né, Com Juliana? certeza, doutor. Doutora, então vamos conversar mais um pouquinho a respeito de diabetes e da produção de insulina, né? As pessoas obesas têm maior chance de desenvolver o diabetes? Tem. As pessoas obesas, elas têm, o que a gente já comentou no início, elas têm maior chance de desenvolver resistência insulínica, exatamente pelo excesso do tecido adiposo, do tecido gorduroso. Então, pessoas obesas geralmente têm maior chance de desenvolver diabetes. E até porque a obesidade, na maior parte dos casos, é causada por maus hábitos de vida, né? Exatamente. Na maioria, né? Na Tem maioria. aqueles que não são, né? Com certeza. Tem parte hormonal, tem vários fatores, né? Mas a pessoa tem que se cuidar, não é verdade? Independente de qual for, se for parte hormonal, seja o que for, tem que cuidar direitinho para prevenir, como a Juliana disse agora há pouco, prevenir para o futuro. Exatamente. Não é verdade? Isso mesmo. Doutora, existem crianças diabéticas? Sim, o diabetes tipo 1 ele é principalmente em crianças e hoje em dia, devido à obesidade infantil, aos maus hábitos alimentares, sedentarismo, está ocorrendo alguns casos de diabetes tipo 2 em crianças também. E a ingestão de açúcares ou carboidratos em excesso também pode causar um diabetes ou não? Ele aumenta muito a chance da pessoa desenvolver um diabetes, sim. Porque carboidratos simples, farinhas brancas, açúcares, eles são prejudiciais à saúde em excesso. Por isso que hoje está todo mundo preferindo, né? Tipo farinha integral, né? Mudando realmente. E graças a Deus, né? Que coisa boa que todo mundo está se conscientizando. Juliana, vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá, doutor Luciano. Doutora Mariana, eu vou ter algum tipo de problema de visão com o diabetes? O paciente, a partir do momento que ele tem diabetes, ele tem que cuidar. Ele cuidando, fazendo exercícios físicos, fazendo dieta e tomando corretamente as medicações, a chance de desenvolver uma complicação é muito baixa. Então, não é uma regra. Só se não cuidar mesmo. Os produtos dietéticos, alimentos diet ou light, eles podem ser usados à vontade, doutora? Não, infelizmente não. Tudo tem que ser com moderação, até os produtos diet e light, porque em sua composição, às vezes para tirar um ingrediente, por exemplo, para tirar o açúcar, eles põem gordura ou vice-versa, então acaba que até em excesso, eles até em excesso fazem mal também. E é o que todo mundo pensa, né? Que por ser diet ou light, pode comer à vontade, pode consumir à vontade, que não há problemas, né? Temos uma outra pergunta aqui, aquele que gosta de tomar uma cervejinha, um vinhozinho Opa. de vez em quando, né, doutor? Que também não é nada mal. Não é mal, né, Juliana? Pode beber bebida alcoólica, doutora? Não é recomendado, mas assim, com moderação, pouquíssima quantidade, não vai fazer tão mal, mas depende do remédio também que ele estiver usando. Com insulina, a recomendação é não beber. Não beber, né? Por que pacientes com hipoglicemia devem evitar o consumo de açúcar, já que a hipoglicemia significa baixa de glicose no sangue, doutora? Essa é uma pergunta bem interessante. A hipoglicemia, geralmente, ela é causada por um excesso de insulina. A pessoa, ela come algum doce, alguma coisa, um carboidrato, vira glicose. Essa glicose estimula a produção de insulina, que é um pouco a mais. Aí ela baixa demais, a mais do que deveria, e aí a pessoa passa mal. Com isso, quanto mais glicose ela ingerir, mais açúcar, mais insulina ela vai produzir e mais hipoglicemia ela vai ter. Então, são efeitos assim, é o inverso. Por isso que uma pessoa que tem hipoglicemia não deve consumir muito açúcar. Quanto mais ela consumir, mais crises de E hipoglicemia às vezes ela a vai pessoa ter. acha que consumindo vai melhorar, né? Porque tem baixo, então vamos consumir. Isso. E aí também ela pode desenvolver resistência insulínica. Mais uma vez. Que já é mais uma complicação. Isso. Né?
Pois é, vamos cuidar, né? Vamos cuidar, né, Juliana? Com certeza. Doutor Luciano, por hoje foram essas as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. E a doutora Mariana estava aqui respondendo, tirando as nossas dúvidas também, né, doutora? Gostaria de lembrar mais uma vez aos nossos telespectadores que enviem suas perguntas e suas dúvidas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeemdia.com.br, que curta também as nossas páginas no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. E aquele que quiser enviar uma pergunta, né, ou alguma dúvida para o Dr. Luciano pelo WhatsApp, pode enviar para o telefone 35 99142 2421, que o Dr. Luciano estará à disposição para responder, né, doutor? Com certeza, né, Juliana? Com certeza. Doutora Mariana, antes de encerrarmos, ainda eu gostaria que você respondesse mais uma coisinha, que eu acho que é uma curiosidade que muita gente tem. O fator emocional pode causar diabetes? Não, não existe o diabetes de causa emocional. O diabetes, ele é causado por aqueles fatores que nós já conversamos, hábitos de vida, hereditariedade, doença autoimune. Porém, assim, depois que uma pessoa é diabética, o emocional influencia seus níveis glicêmicos, porque o estresse, as emoções, elas desencadeiam a liberação de determinados hormônios que são hiperglicemiantes. Então, uma pessoa tranquila, que tem uma vida mais amena, ela tende a ter um diabetes mais controlado do que uma pessoa muito estressada. O estresse realmente prejudica tudo, né? Mexe com o organismo todo, né, Mariana? Todo. Mariana, mais uma coisinha. Por exemplo, paciente que inicia o tratamento com a insulina, esse paciente tem que tomar para o resto da vida a insulina ou não? O tipo 1, até o momento, tem que tomar o resto da vida. O tipo 2, já tem vários casos relatados que já foram retirados a insulina para colocar esses remédios orais que são novos, que são mais modernos e mais potentes. Então, não é uma regra. Se a partir do momento que o pâncreas dele ainda funciona um pouquinho, dá sim para suspender a insulina e trocar por um remédio mais potente, mais moderno. Mas se não produzir mais, se o pâncreas já tiver entrado em falência, não tem como. Lembrando sempre que é importante consultar um médico especialista e nunca se automedicar, não é verdade? Doutora, eu gostaria que antes de encerrarmos mesmo que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? A mensagem que eu quero deixar é que a prevenção continua sendo o melhor remédio. Vamos prevenir para evitar as doenças como o diabetes, por exemplo. E prevenindo uma vida melhor para o futuro. Isso. Não é isso? Doutora, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.